Olá, boa noite. Estamos no ar ao vivo nesta segunda-feira, 25 de fevereiro. Eu sou Analice Nicolau e faço companhia para você aqui no SBT Notícias. Você fica bem informado durante toda a madrugada. Veja os destaques de hoje. A crise na fronteira Brasil-Venezuela deixa ao menos 4 mortos em confrontos entre manifestantes e o exército venezuelano. Governo brasileiro eleva o tom, condena a violência e classifica como criminoso o regime de Nicolás Maduro. Policial militar é presa por facilitar entrada de bebidas alcoólicas e até churrasqueira em batalhão de Niterói, no Rio. É lá que cumpre pena o ex-governador Luiz Fernando Pezão. Encontrado o corpo de bancário que estava desaparecido em São Paulo. Polícia investiga como ele caiu no Rio Tietê. Pela primeira vez desde incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 atletas da base. Presidente do Flamengo fala à imprensa sobre a tragédia e diz que não há culpados. Pelo que eu vejo, isso foi uma fatalidade. Motorista embriagado atropela 8 pessoas de uma só vez durante confusão em bar de Brasília. Na Mongólia, acidente de ônibus deixa pelo menos 21 pessoas mortas. É carnaval. Na Itália, desfile tem como tema a conscientização sobre o uso do plástico. Aqui no Brasil, há menos de uma semana para a festa oficial, blocos tomam conta das principais cidades do país e milhares de foliões caem na folia. Eu começo esta edição do SBT Notícias falando sobre a crise na Venezuela. Subiu para 4 o número de mortos em confrontos entre manifestantes e o exército em território venezuelano. Neste domingo também houve mais um tumulto na fronteira do Brasil com o país vizinho. A reportagem é da nossa enviada especial, Lívia Raik. O domingo amanheceu tranquilo, mas pelo chão, pedras e estilhaços de vidro era parte do resultado do primeiro conflito do fim de semana. Horas depois do confronto intenso que aconteceu neste sábado aqui na área considerada zona mista da fronteira entre Brasil e Venezuela, a Força Nacional, Polícia Militar e Federal Brasileira liberaram a região. Mas o clima por aqui ainda é hostil e de muita tensão. A gente consegue ver os homens do exército venezuelano já bem mais próximos. Há também um camburão e aqui os venezuelanos fizeram uma barreira com fogo e com placas. O fim da trégua aconteceu perto das 2h30 da tarde. Manifestantes queimaram um cartaz com a foto do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. As pedras nas mãos eram um sinal do que estava para acontecer. E mais uma vez, início da tarde desse domingo, a gente se aproxima, mas já dá para ver a fumaça das bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo que são estouradas pelo exército e mais um enfrentamento. Houve correria. Os manifestantes atiravam paus e pedras contra os militares, que respondiam com bombas de efeito moral. Aquele camburão do exército venezuelano que a gente viu mais cedo, bem distante, já está bem próximo aqui da fronteira entre Brasil e Venezuela. A aproximação do exército bolivariano era uma tentativa de recuperar veículos queimados por manifestantes no sábado, na base venezuelana. Um caminhão e um reboque avançaram, mas acabaram desistindo. E pelo segundo dia consecutivo, a segurança precisou ser reforçada por homens da Força Nacional e da Polícia do Brasil. Cenas semelhantes aconteceram no sábado. O clima aqui é muito tenso, eles acabaram de jogar gás lacrimogênio. Nosso cinegrafista, o exército aqui brasileiro, que ajuda a gente como pode, mas é claro que é muito nervosismo por aqui.
Esta mulher está separada do marido. Ela ficou do lado brasileiro e ele está na Venezuela. Vim com minha filha para tentar convencer os guardas venezuelanos a nos deixarem entrar. Estou muito nervosa, disse a mulher. Estou muito nerviosa. 5 desertores do exército bolivariano pediram asilo no Brasil. Não é fácil, deixamos nossa família, nossos filhos em casa. Só que já não podemos mais aceitar a ditadura e Nicolás Maduro, diz o ex-policial. Já não podemos aceitar mais isso, a ditadura de Nicolás Maduro. Carlos Eduardo também era sargento da Guarda Nacional, a polícia do país vizinho. Nossos filhos estão muito fracos. Não tenho dinheiro para comprar 1 litro de leite para eles, contou. Não temos para comprar 1 quilo de leite a nossos filhos. Eles estavam uniformizados, acho que alguns de vocês viram, são sargentos da Guarda Nacional, que é a polícia, que vocês sabem, né? E eles entraram e solicitaram o refúgio. Esta líder comunitária da cidade de Santa Helena de Uairém, na Venezuela, conseguiu atravessar a fronteira. O que a gente quer é que entre ajuda humanitária, porque é medicina para a gente, para o povo que está morrendo. Jéssica passou a noite na trincheira com a filha de 8 anos. Ela disse que há muitos mortos e feridos em Santa Helena e que os militares estão disparando com armas letais, como mostram estes vídeos. Mataram a um, mataram a um. Como não há informação oficial do governo de Nicolás Maduro, o que se sabe é que pelo menos 4 pessoas morreram. Até o prefeito da cidade de Santa Helena fugiu do país. Segundo esta deputada, ele seria preso e caminhou o dia todo para chegar ao Brasil. Emílio Gonzalez atravessou a fronteira pela mata. Desde a noite estava caminhando. Em todos esses dias, as ambulâncias com feridos vindos de confrontos na Venezuela entram e saem o tempo todo. A gente vê uma agora se aproximando com uma bandeira branca em referência à paz. Sim, vamos para o hospital, vamos para o hospital. Só nesta ambulância, 3 pessoas feridas foram levadas para o hospital de Pacaraima. Dezenas de venezuelanos feridos por armas de fogo foram ou estão sendo atendidos em Roraima desde o início da crise. 18 estão em estado grave e 13 passaram por cirurgia em Boa Vista. Esses pacientes estão chegando aqui com tiro de fuzil e nenhum dos venezuelanos morreram aqui no hospital. Todos foram atendidos e estão sendo tratados. Agora, nesse momento de conflito na fronteira, a gente tem uma demanda de pacientes graves muito grande, então, muito acima do que a gente tem capacidade de absorver. Para tentar amenizar essa crise nos hospitais, o governo de Roraima decretou estado de calamidade pública na saúde. O objetivo é facilitar o processo de compras emergenciais de medicamentos e materiais hospitalares. Na fronteira da Venezuela com a Colômbia, a situação também é tensa. Migrantes venezuelanos ajudaram neste domingo a limpar uma ponte onde houve outro confronto. Realmente isso é lamentável. O presidente Ivan Duque chamou Maduro de ditador e disse que é lamentável que ele proíba a entrada de comida e medicamentos em referência aos caminhões com a ajuda humanitária que foram queimados no sábado na fronteira entre os 2 países. O governo venezuelano nega que tenha incendiado os veículos. Em Washington, o secretário de Estado Mike Pompeo deu uma entrevista e comentou a crise. O povo da Venezuela falou em alto e bom som que Juan Guaidó é o presidente legítimo do país e nós estamos apoiando essa causa, disse Mike Pompeo. A ONU também se manifestou. As Nações Unidas condenaram o uso excessivo de força da Venezuela, que acabou com 4 mortes e mais 300 feridos só neste fim de semana. Ainda no Twitter, Nicolás Maduro pediu que o povo não baixe a guarda e mantenha a luta para preservar a paz na Venezuela. No fim do domingo, cerca de 100 manifestantes pró-Maduro se reuniram na fronteira com o Brasil e hastearam uma nova bandeira venezuelana no local. Esta segunda-feira já é o 4º dia de fronteira bloqueada. Situação dramática que, pelo visto, está longe de ser resolvida. Eu não vou atravessar de novo mais. Até esse governo aí sair, eu não volto mais para meu país, não. Por que, Deus meu? Por que, Deus meu?
Na noite deste domingo, o governo venezuelano liberou a saída do país de um grupo de turistas brasileiros que fazia uma visita ao Monte Roraima. A entrada para o passeio é feita pela Venezuela. O vice-presidente Hamilton... E você vai ver a seguir, dono de financeira do Rio de Janeiro dá calote em clientes e deixa um prejuízo de R$1,5 milhão de reais. Homem atropela 8 pessoas de uma só vez durante confusão em bar de Brasília. E fortes ventos atingem o sul da Europa. Ondas gigantes causam estragos em várias cidades litorâneas. O SBT Notícias volta já. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora é 1h27. Uma adolescente está desaparecida desde a última quarta-feira em Belo Horizonte. A família da garota acredita que ela está sendo mantida em cativeiro. Nós estamos chegando aqui à casa de amigos da menina Maria Clara Clemente, de 14 anos, que desapareceu no último dia 20 desse mês, depois de sair de um curso de informática. Já foi feito o registro de desaparecimento, mas até agora as informações estão desencontradas. Ela foi no curso, inclusive lá no curso, eles falaram que ela não foi. Ela foi. Por quê? Porque quando chega lá do curso, ela já me liga do telefone fixo de lá. Ela simplesmente saiu com uma camiseta vermelha, uma calça leg preta e chinelo, porque é assim que ela vai para não chamar a atenção, né? O padrinho da adolescente conta que as mensagens pelo WhatsApp, usando o número da garota, começaram na sexta-feira e foram enviadas para o número da mãe. Quando foi na sexta-feira, aí a gente começou a receber as primeiras mensagens do WhatsApp dela mesmo para o telefone da mãe, e a gente viu que não é o telefone que ela estava usando. A pessoa que está com ela pegou esse chip e colocou em outro aparelho, porque deu para ver que o código do telefone mudou, está usando o mesmo número, porém outro aparelho. Nas mensagens, o texto escrito é este aí: oi mãe, eu tô bem, não se preocupa, eles não estão fazendo nada comigo, não se preocupa, eu volto, te amo. Quando o padrinho leu o texto no telefone de Vânia, tentou retornar o contato, mas um homem foi quem gravou a resposta. Que a Maria não pode falar agora não, que eu estou ocupada. Para os amigos e para a mãe, Maria Clara não desapareceria voluntariamente, mas se isso aconteceu, o apelo é para que ela volte para casa. Volta para casa, que a mãe dela está aqui. Todo mundo ama ela. Eu espero que ela volte, porque ela sabe que é só nós duas, é um amor de mãe e filha, sabe? Eu sei que ela me ama. O dono de uma financeira do Rio de Janeiro desapareceu, deixando clientes no prejuízo. A polícia tenta descobrir se a empresa faliu ou se o calote de R$1,5 milhão de reais é fruto de um golpe. Esta vítima, que prefere esconder o rosto, conta que investiu R$30 mil em ações. Ele agiu de forma em um jogo beneficente no ano passado. A JJ Investimentos não pagou a última parcela do patrocínio da escolinha do Zico, que reconheceu o prejuízo. A gente fez lá um compromisso de competição que eu organizo, e dentro do compromisso que nós acertamos das 4 parcelas, ele acabou devendo a última. Em 2017, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu um alerta informando que a corretora não estava autorizada a exercer quaisquer atividades no mercado, mas a promessa de rendimentos mensais de até 10% fez muita gente cair na cilada.
Se esse é um investidor... Pelo menos 21 pessoas morreram num acidente com um ônibus na Mongólia. De acordo com as autoridades locais, o acidente aconteceu quando o veículo, que levava cerca de 50 trabalhadores, perdeu o controle por causa de uma falha nos freios e bateu dentro de um dos túneis de uma mina de chumbo, zinco e prata. Outras 29 pessoas ficaram feridas. A polícia investiga o caso. E uma forte tempestade provocou estragos em Malta, no sul da Europa. Ondas enormes provocadas pelos ventos fortes levaram os peixes do mar para calçadas. Árvores foram arrancadas e a água invadiu ruas e estradas em várias cidades litorâneas. O mau tempo também causou danos em lojas, restaurantes e outros estabelecimentos próximos à costa. Apesar dos danos, não houve relatos de feridos. E uma boa notícia para o Museu Nacional do Rio, incendiado no ano passado. Um morador de Brasília decidiu doar uma rara coleção de borboletas e insetos. Os exemplares eram do pai dele, um apaixonado pela biologia. Asas em um azul lindo, metálico. Mas acredita que esta borboleta é transparente? E é exatamente os efeitos que elas causam aos nossos olhos que mais encantam o seu Luiz Cláudio. São prismas microscópicos, absorvem todas as comprimentos de onda, menos o azul. Então bate nela, ela reflete azul, ela não é azul. Então é uma obra de engenharia que o lá de cima teve uma ideia, só um criador. São quase 2.000, algumas guardadas no armário construído exclusivamente para elas. Todas foram herdadas do pai dele, biólogo e apaixonado pela natureza. Vitor Staviarski era professor do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Um incêndio atingiu o museu no ano passado e quase todas as borboletas da exposição queimaram. Foi aí que surgiu a grande ideia. Minha filha teve a ideia. Pai, por que você não faz uma doação para o Museu Nacional? Não tinha passado na minha cabeça. Eu achei perfeita a sugestão. Entrei em contato com os biólogos do museu, adoraram a ideia. Além das borboletas, seu Luiz Cláudio também vai doar mais de 700 insetos. Há 6 meses, desde que o Museu Nacional pegou fogo, ele começou a organizar o acervo. 3 horas por dia dedicados a preservar a história dessas espécies. Todas foram colocadas nesta caixa de areia com água para hidratar e só depois arrumadas nas gavetas com tampa de vidro. Uma equipe de museólogos do Rio de Janeiro vem a Brasília buscar a coleção preciosíssima. As borboletas vão fazer falta na casa, mas por um motivo mais que especial. Na hora que você divulga o conhecimento, que você passa a conhecer, você se sente parte e você não destrói. E você vai ver a seguir, milhares de cubanos vão às urnas para referendar nova Constituição do país. Polícia prende traficante do Rio de Janeiro que vivia como artista plástico na Paraíba. Você está assistindo a SBT Notícias, agora é 1h42. O presidente do Flamengo falou pela primeira vez numa coletiva de imprensa desde o incêndio no centro de treinamento que matou 10 atletas da base do clube. Ele afirmou que a tragédia foi uma fatalidade e que não há culpados. Foram 17 dias evitando as perguntas de jornalistas, mas neste domingo o presidente do Flamengo reuniu a imprensa e afirmou que não há culpados pela tragédia que aconteceu no dia 8 de fevereiro. Eu não quero antecipar, afinal de contas isso é uma conclusão da polícia, mas pelo que eu vejo, isso foi uma fatalidade. O incêndio que destruiu o alojamento do centro de treinamento do Flamengo deixou 10 jovens mortos e 3 feridos. 2 reuniões para chegar ao valor da indenização já foram realizadas. As famílias pediram 2 milhões de reais por atleta, mas o clube propôs apenas 400 mil. No último encontro, parentes ficaram revoltados e cancelaram as negociações. Neste domingo, o presidente do clube afirmou que o valor proposto era apenas um piso e que ainda há conversas em andamento.
O Flamengo não divulgou os valores que está disposto a pagar. Disse apenas que uma das famílias já procurou o clube para retomar as negociações e que vai oferecer o dobro do que já foi decidido pela Justiça, como no caso de uma criança que morreu afogada na piscina de uma escolinha de futebol no interior de São Paulo. O clube afirmou que vai cuidar de cada caso separadamente. A gente não teve em nenhum momento o objetivo de definir uma única, vamos dizer assim, indenização que fosse válida para todo mundo, porque a gente entende que a gente deve conversar com cada família e a gente não abre mão disso nesse processo de mediação, tá certo? O inquérito policial está sob sigilo. O Flamengo alega que tinha autorização da prefeitura para usar o tipo de alojamento que existia no Ninho do Urubu, mas reconheceu que não havia licenciamento do Corpo de Bombeiros. A Justiça analisa um pedido do Ministério Público para interditar o local. Foi preso em João Pessoa um dos principais chefes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Apesar de ter mais de 40 passagens pela polícia, o criminoso também tinha um lado artístico. Ele pinta telas e fez até exposições das obras usando um nome diferente. Uma vida tranquila em uma cobertura com vista para o mar de João Pessoa, na Paraíba. Piscina e academia, com direito ainda a muitos passeios pelas praias. O dono do apartamento de alto padrão é Luiz Cláudio Santana, de 58 anos. Para os vizinhos, o luxo era fruto da venda de quadros que pintava. Ele assinava as obras, sempre muito coloridas, como Luiz Águia, ave que o inspirava. Em uma das telas, a representação de Cristo que chora ao observar a terra. Mas, segundo a Polícia Civil, todo esse conforto não era financiado pela arte. Os investigadores constataram que Luiz, na verdade, é um dos chefes da maior e mais violenta facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso em casa por policiais do Rio em parceria com agentes da Paraíba, que o monitoraram por 3 meses. A delegada responsável pelo caso está em João Pessoa. Ele é um indivíduo violento, quadro de primeiro escalão da facção criminosa Comando Vermelho e líder máximo da organização dedicada à prática ilegal de venda de drogas e de comércio de armas em uma das localidades mais conflagradas do município de Niterói, que é o Complexo do Viradouro. Luiz tem uma extensa ficha criminal com 42 anotações por crimes como homicídio, sequestro e estupro. Ele ainda recebia um benefício do INSS por invalidez de R$ 1.800 e continuava comandando o tráfico mesmo à distância. O traficante foi encaminhado para uma delegacia em João Pessoa, mas deve ser transferido para o Rio na próxima terça-feira, onde vai cumprir pena. A Receita Federal divulgou as novas regras e o prazo para a declaração de Imposto de Renda 2019. Na pasta azul, Cláudio guarda tudo: recibos, notas fiscais, comprovantes de rendimentos. Uma estratégia para fugir do pesadelo de todo contribuinte: cair na malha fina da Receita Federal. Eu pago um médico, por exemplo, um dentista, alguma coisa, já separo e já coloco nessa pastinha. Porque se fica rolando dentro da bolsa, aí você cai no esquecimento. Neste ano, a Receita Federal vai começar a receber as declarações de imposto de renda a partir do dia 7 de março, depois do Carnaval. Mas o prazo final continua o mesmo, 30 de abril. Boa notícia para os contadores, que vão conseguir uma folga durante a folia. Mas para os desorganizados de plantão, um alerta: já está na hora de correr com a papelada. Quem ainda não se organizou, nessa semana comece a procurar os comprovantes de pagamento de profissionais de saúde. Ligue na escola para buscar a declaração das mensalidades pagas e buscar informes de rendimento. A expectativa é de que 30 milhões e meio de pessoas vão fazer a declaração em 2019. Precisa declarar quem ganhou mais de R$ 28.559 e quem possui bens em valor superior a R$ 300 mil. Agora é obrigatório informar o CPF de todos os dependentes, de qualquer idade. Quem não entrega a declaração no prazo tem que pagar multa. O valor é salgado, pode chegar a 20% do imposto devido.
A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso esta semana ainda gera muitas dúvidas entre os brasileiros. Nós ouvimos algumas das principais questões nas ruas e fomos atrás de respostas para você. Secretário Nalon Gutierre, obrigada pela entrevista. A gente tem algumas dúvidas da população e eu peço se o senhor puder responder de forma objetiva. Meu nome é Ana Paula Rabelo, sou dona de casa aqui em Brasília e gostaria de saber como vai funcionar a fórmula da aposentadoria 8696. A fórmula 8696 ela continua existindo como uma das regras de transição que permitem que a pessoa possa ter condição de acesso ao benefício. Então, somatório do tempo de contribuição com a idade. Durante quanto tempo? Até a transição vai evoluindo 1 ponto a cada ano, até se chegar ao limite de 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Olá, eu sou o Vicente Melo de Brasília, comerciante, e gostaria de saber como funciona o sistema de capitalização. Esse sistema de capitalização, aquilo que consta do texto da proposta que foi encaminhada, são diretrizes gerais em relação a esse sistema de capitalização. A forma de funcionamento dele será definido posteriormente por meio de uma lei complementar. A mudança no pagamento para pensão por morte assustou muita gente. Em caso de morte de acidente de trabalho, o dinheiro a se receber vai diminuir com essa reforma? Não, quem já recebe tem o direito adquirido e não terá nenhuma alteração no valor do benefício. Se eu me aposento e continuo trabalhando, eu perco os meus direitos? As pessoas que já tiverem o direito adquirido não precisam se preocupar, não precisam correr para se aposentar, e aqueles que ainda não têm esse direito adquirido vão buscar se enquadrar em uma das regras de transição que estarão colocadas como possibilidades para a aposentadoria. Tem uma pergunta também sobre a alteração do pagamento do benefício de prestação continuada. Eu gostaria de saber o que muda para o idoso e o deficiente no BPC. O deficiente, as condições permanecem as mesmas, Ele continua tendo direito ao benefício de um salário mínimo, são apenas melhor definidas as condições para identificação da situação de miserabilidade que é exigida para recebimento do benefício. Em relação ao idoso, o que se está fazendo é a criação de um benefício que começará 5 anos antes, com um valor de R$ 400, e o benefício de um salário mínimo será pago a partir dos 70 anos de idade. Esse benefício dos R$ 400 permite que essa pessoa que não recebia assistência social passe a receber esse valor da assistência social até que ela alcance as condições ou de ter uma aposentadoria, se ela tiver o tempo de contribuição, ou então de receber o benefício assistencial aos 70 anos. Christian de Souza, de Brasília, queria saber por que os militares não entraram na reforma da Previdência. Os militares não ficaram de fora da reforma, as regras deles não são regidas pela Constituição, elas estão na legislação infraconstitucional, então as leis que vão tratar das mudanças em relação aos militares serão brevemente encaminhadas ao Congresso Nacional. Secretário, tem uma dúvida sobre o alcance da reforma. Eu não estou vendo outros setores que têm muito mais privilégios e que envolvem valores astronômicos não serem atacados. A nova Previdência, ela alcança todos os segmentos, Sejam militares, sejam servidores públicos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, sejam políticos, sejam os trabalhadores urbanos das categorias mais organizadas ou os trabalhadores rurais, todos são alcançados. E aqueles que ganham mais, pagarão mais, e aqueles que ganham menos, pagarão menos. Nesse domingo, milhares de cubanos foram às urnas para votar no referendo sobre a nova Constituição do país. Nesta segunda-feira, a primeira-ministra britânica Theresa May disse que o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia deve ser votado até o dia 12 de março. May revelou a informação para a imprensa nesse domingo, durante um encontro entre o Bloco Europeu e a Liga Árabe no Egito. A votação, que estava prevista para a próxima semana, vai acontecer pouco mais de 2 semanas antes da data marcada para a saída, 29 de março. A premier disse ainda que acredita que será possível deixar a União Europeia com um acordo. Ela continua tentando renegociar o acordo do Brexit com os europeus desde janeiro, quando o primeiro texto foi rejeitado pelo parlamento britânico.
E olha só, 3 traficantes foram presos em flagrante em São Paulo. Eles embalavam cocaína e maconha e atiravam as drogas para dentro de um centro de detenção provisória. Dezenas de porções de maconha e cocaína, celulares, carregadores e uma balança de precisão. Todo esse material foi apreendido por policiais militares durante uma abordagem na capital. No início desta madrugada, os PMs receberam uma denúncia anônima de que um homem e uma mulher que estavam neste carro levavam drogas para os detentos. A viatura visualizou esse veículo deu uma acelerada e adentrou o estacionamento. Ele estava trazendo drogas, celulares. O estacionamento é este. No lugar há um barraco onde, segundo a PM, 2 homens guardavam as drogas em uma mochila. Um deles é Anderson Ernesto Silva, de 30 anos, que acabou detido. O comparsa pulou o muro e fugiu. O helicóptero Águia foi acionado para auxiliar nas buscas, mas o traficante não foi encontrado. O homem e a mulher que chegaram de carro também foram presos. O barraco onde estava a mochila com as drogas e os celulares fica próximo ao Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste de São Paulo. Na delegacia, segundo os policiais, Anderson Ernesto Silva contou que o local era usado para preparar os entorpecentes que seriam lançados para dentro do presídio. A suspeita dos PMs é de que os entorpecentes eram jogados para os detentos por cima do muro do CDP, que fica a 50 metros do barraco. As porções de maconha e cocaína estavam embaladas juntas em saquinhos plásticos. A polícia investiga se os celulares encontrados também seriam para os presos. 7 pessoas foram presas em um laboratório de produção de crack e lança-perfume. Na casa que fica na zona leste de São Paulo, os policiais encontraram equipamentos para embalar cocaína e maconha, além de produtos químicos e uma arma. O local seria comandado pelo líder de uma organização criminosa. Os 7 presos foram autuados por tráfico de drogas e associação criminosa. E mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida no estacionamento da rodoviária de Uberlândia. A PM abordou um veículo na BR-497 e os 3 ocupantes demonstraram nervosismo. Com eles, foram encontradas algumas porções de maconha. Os homens confessaram que havia mais droga em uma caminhonete, que chegou do Paraguai e estava estacionada na rodoviária da cidade. Os tabletes estavam escondidos até dentro das portas do veículo. Um radiocomunicador também foi apreendido. Os 3 envolvidos foram presos, mas o motorista da caminhonete não foi encontrado. E o repórter Marcelo Bittencourt continua na delegacia de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, para onde estão sendo levados suspeitos que foram presos por vários crimes durante desfile de blocos do pré-carnaval da capital paulista. Marcelo, bom dia novamente. Qual a situação por aí na delegacia, hein? Olha, Analice, a situação continua praticamente a mesma coisa. Sérgio, por favor, no detalhe, olha só a quantidade de policiais militares ali alguns suspeitos, eu vejo 3 ali atrás, tem mais um, são casos diferentes. Se fizer um giro aqui novamente, olha só, mais viaturas paradas. Essa viatura acabou de chegar, levou uma mulher que foi presa com 8 celulares. A gente vê aqui, ó, 1, 2, são 3 viaturas da GCM que vão apresentar daqui a pouco aquela apreensão de drogas. O rapaz que foi pego aí com porções de cocaína. O que chama muito, mas muita atenção é que essa quantidade de polícia parada aqui poderia estar fazendo o patrulhamento ostensivo, mas por conta da demanda, muitas ocorrências aqui no Distrito Policial de número 14, que fica na região do Morumbi, de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, a Polícia Civil não dá conta. Foram muitas ocorrências, olha, tem mais gente lá dentro esperando atendimento. Essa moça que vem saindo agora foi uma das vítimas, teve o celular roubado, foi agredida pelos criminosos e a expectativa aqui é que muita gente saia só no início da manhã. Algumas vítimas estão sendo dispensadas e pedindo para que voltem só no início da manhã dessa segunda-feira. Por enquanto, essa é a situação. Congestionamento de ocorrências aqui no Distrito Policial de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Ana.
Obrigada, Marcelo. Marcelo Bittencourt continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento. E falando ainda de carnaval, né? Para brilhar no carnaval, fantasia é um quesito quase que obrigatório, né? Como a grana anda curta, muita gente prefere customizar o próprio figurino. E tem empresário apostando nisso. Índia, colombina e até algumas máscaras, digamos, macabras. Tudo isso para o carnaval que está chegando. E a missão de escolher uma fantasia não é nada fácil, né? A gente teve que trocar nas fantasias de última hora, daí a gente veio aqui ver o que a gente acha. Tava pensando em ir de pirata, alguma coisa do gênero, assim, ou alguma coisa engraçada. Esse ano, o que está em alta mesmo é a customização da própria fantasia. E para não perder esse mercado, essa loja investiu alto nesse setor. Esse ano a gente incrementou bastante essa parte de customização, inclusive estão procurando porque tem que fazer com uma certa antecedência, né? Algum abadá para decorar, alguma máscara para incrementar. Como neste ano o carnaval é em março, a expectativa de vendas é sempre maior. Essa época do ano a gente tem que comparar o ano retrasado do que o ano passado, porque a diferença é bem grande, né? Quando o carnaval é numa época e quando o carnaval é outra, pelo menos para o comércio aqui nosso. A gente sempre espera no mínimo uns 10%, sim, com certeza. Nessa outra loja, além de vender, eles alugam fantasias. E segundo o dono, elas são procuradas por pessoas de todas as idades. As crianças vendem bastante na semana que antecede o carnaval por causa das escolas. E os adultos começam a procurar desde já para poder passar o carnaval com a fantasia, né? Aumenta vendas em 1.000, 1.500% do que se vende durante o ano, né? Então, no carnaval, com certeza é a melhor época do ano que sim. E agora a gente vai falar de uma super sobremesa. Você gosta de sagu? Que tal 500 quilos desse doce, hein? O sagozaço foi realizado durante a Festa da Uva nesse final de semana em Caxias do Sul, a 130 quilômetros de Porto Alegre. A super panela com raio de 2,5 metros foi comandada pelo chefe e apresentador da fábrica de casamentos, Carlos Bertolazzi. Ele cozinhou meia tonelada do doce típico da Serra Gaúcha. Para isso foram usados mais de 500 litros de vinho e 100 quilos de açúcar. Os visitantes formaram fila para provar essa delícia. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 2h01. E olha só, um homem de 22 anos foi preso suspeito de ejacular em uma jovem dentro de um vagão de trem em São Paulo. Ele deve responder por importunação sexual. Vai depor nesta segunda-feira a paisagista espancada por um aluno de direito na própria casa no Rio de Janeiro. Ela teve alta na última sexta-feira depois de ficar uma semana internada. Na saída do hospital, Elaine Caparrói se despediu dos funcionários. Foram 7 dias de internação, 3 deles no centro de tratamento intensivo. Por causa das pancadas que sofreu, a paisagista teve fraturas no rosto e deslocamento da retina de um olho. Ela saiu sem falar com a imprensa. Elaine foi internada em estado grave após ter sido brutalmente agredida pelo estudante de direito Vinícius Serra. Era o primeiro encontro dos dois, que conversavam apenas pela internet. Os médicos afirmam que a recuperação vai levar cerca de 6 meses e descartaram, por enquanto, a necessidade de realização de uma cirurgia. Talvez estética, futuramente, alguma correção pequena. Agora que teve alta, Elaine será ouvida pela polícia. O que se sabe é que as agressões começaram enquanto a paisagista dormia. Vinícius foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele alegou que teve um surto psicótico. Por determinação judicial, Vinícius foi transferido para um hospital psiquiátrico no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. Ele está em observação e vai passar por uma avaliação médica. A polícia quer saber se as agressões foram premeditadas e se Vinícius tinha consciência do que estava fazendo. Resultados de exame de sanidade mental devem sair nos próximos dias. O rapaz tem histórico de violência. Há 3 anos foi acusado de agredir o próprio pai e o irmão deficiente.
Os pais de Vinícius foram chamados para depor, mas não compareceram. Uma estudante passou momentos de pânico dentro do banheiro de uma universidade ao ser agredida por um homem. A polícia investiga se o agressor também é aluno ou só entrou no local para cometer o crime. A jovem foi agredida dentro do banheiro de uma universidade particular em Belém. As luzes estavam apagadas e quando ela acendeu a luz, tinha uma pessoa do sexo masculino e que imediatamente partiu em cima dela. Segundo ela, tentando lhe estrangular à altura do pescoço. Houve uma rápida luta corporal em que ele, por ter a vantagem de ser mais forte, conseguiu derrubá-la e ela também foi agredida. Em seguida, a pessoa saiu rapidamente do banheiro e ela saiu também para pedir socorro. A estudante desabafou o caso em uma rede social. Em um dos trechos, ela diz, abre aspas, as dores físicas eu sei que vão passar, mas o meu psicológico, esse nunca mais será o mesmo. Fecha aspas. A polícia solicitou as imagens do circuito interno da instituição, atrás de pistas. Durante o depoimento, a vítima disse que o agressor era alto, branco e usava blusa preta. Nada da estudante foi furtado durante a agressão. Já aproveitou do gênero na condição de mulher, né? E a lesão corporal simples, eu acho que é um enquadramento muito leve para uma situação gravíssima como essa. 20 anos após a morte de um calouro dentro do campus da Universidade de São Paulo, as faculdades ainda têm dificuldade para impedir os trotes violentos. A USP lançou um aplicativo para denúncia de atos de violência durante a recepção aos novos estudantes. Uma mistura de alegria, liberdade, mas em algumas faculdades o início das aulas pode ser sinônimo de humilhação, constrangimento e até morte. Tudo depende do trote aplicado aos calouros. A Universidade de São Paulo, a maior da América Latina, criou um aplicativo para que os alunos relatem os excessos. Já no primeiro dia de aula, uma denúncia feita por uma estudante de odontologia. Ele pode mandar uma mensagem, pode gravar uma mensagem e pode mandar uma foto para nós. O aluno nunca vai ser identificado. Essa vai ficar nos nossos arquivos e não vai ser divulgado. O aplicativo é a versão moderna do Disque Trote, criado há 20 anos para que os alunos pudessem fazer as denúncias por telefone. A iniciativa, na época, foi tomada após o trote dado por estudantes da Faculdade de Medicina, regado a muita bebida alcoólica, que acabou na morte de um calouro de 22 anos. Edson Xissué participava de uma festa organizada pelos veteranos na piscina da USP. O corpo do calouro, que não sabia nadar, foi encontrado no dia seguinte boiando. Estudantes contaram que alguns entraram voluntariamente na piscina, outros foram jogados. Os organizadores do trote foram denunciados por homicídio, mas absolvidos. Depois disso, universidades do país se viram obrigadas a refletir sobre o que é recepcionar bem os novatos. Neste trote da Faculdade de Matemática e Estatística da USP, os alunos foram pintados e desfilaram pelo campus cantando. A gente tem um programa de doação de cabelo, a gente tem uma cabeleireira especializada que vai lá para cortar o cabelo das pessoas, mas ninguém nunca é forçado a cortar. Na PUC, há 2 anos, os recém-chegados são convidados a cortar o cabelo e doar a instituições que fazem perucas para doentes de câncer. Na FECAP, o trote também é solidário. Os calouros doam alimentos e itens de higiene. Melhor do que pintarem nossa cara, sujarem nossa roupa, jogarem farinha na gente. Iniciativas assim tornam ainda mais absurdos trotes como esse, numa faculdade do interior de São Paulo. Meninas são obrigadas a gritar que não negariam sexo aos veteranos. Em Santa Catarina, estudantes de odontologia foram obrigados a simular relações sexuais. Tudo isso em pleno século XXI. Um shopping em uma área nobre de São Paulo entrou com um pedido de autorização na Justiça para apreender crianças e adolescentes em situação de rua dentro do estabelecimento. A juíza negou e considerou o pedido preconceituoso, discriminatório e ilegal. Com os carros parados no sinal de trânsito, esta criança faz malabarismos para conseguir algum trocado. Depois, entra no shopping, passeia pelos corredores, pela praça de alimentação e conversa com uma atendente. Em seguida, sai com um copo na mão.
São crianças como essa que a direção do shopping, que fica em um bairro rico de São Paulo, quer que os seguranças possam apreender e encaminhar à polícia militar ou ao conselho tutelar. Na sentença, a juíza Mônica Gonzaga Arnone entendeu que no pedido o estabelecimento quer um salvo-conduto para realizar uma higiene social e considerou a atitude discriminatória e ilegal. Um idoso foi encontrado em condições de maus tratos numa casa abandonada em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. A Polícia Ambiental recebeu uma denúncia de maus tratos a animais. Chegando ao local, os agentes encontraram 2 cachorros, saudáveis e com alimentos e água disponíveis. Mas ao entrar na residência, depararam com um idoso debilitado, defecado e urinado em um ambiente totalmente insalubre. O senhor está sozinho aqui, seu Luiz? Estou esperando a velha chegar. Ela cuida de mim. Faz muito tempo, faz 2 anos. A proprietária do imóvel não possui parentesco com o idoso, mas seria a cuidadora dele. O Serviço de Assistência Social retirou o homem da casa e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E 2 homens estão presos em Salvador por estuprar as enteadas. Uma das adolescentes sofreu 5 abortos e a outra teve um filho aos 15 anos. A promotora do Ministério Público em Camaçari contou que recebeu a denúncia de Eva Luana no dia 7 deste mês. Não tinham 2 crimes, tinham inúmeros crimes com um certo rigor de crueldade que me chamaram a atenção, não só para atuar de imediato como costuma ser, mas também para contar com auxílio de colegas para revisar essa ação penal e também ouvir a vítima. O Ministério Público ainda não havia se manifestado sobre o caso porque o processo corre em segredo de justiça. Mas Eva, a mãe e a irmã já eram assistidas pelo órgão. A promotoria denunciou Tiago Alves, padrasto de Eva, por 10 crimes, entre eles abusos sexuais e cárcere privado. Ela falou que foi vítima de 5 abortos. E esses crimes não são de competência da Vara da Paz em Casa de Camaçari. Houve a separação desses crimes e esse inquérito também foi remetido para o colega promotor do júri para que ele desse andamento a essa investigação. O advogado de Tiago Alves tem até este sábado para apresentar a defesa. Enquanto isso, ele permanece preso preventivamente em Salvador, à disposição da Justiça. E casos como o de Eva continuam a aparecer. Alexandro Moreira dos Santos, de 40 anos, foi preso após denúncias de que ele havia estuprado a enteada de 16 anos. A adolescente que tomou coragem e denunciou tem um filho de 1 ano e afirma que a criança é fruto dos abusos que sofria desde os 10 anos de vida. Não me perdoo. É uma menina muito frágil, sabe? Apesar dos 16 anos, ela disse para mim, ela falou, olha, doutora, quando eu tive o neném, quando eu tinha 15 anos, eu tinha vontade de morrer. Ela falava, eu tinha vontade de morrer porque eu não sabia o que fazer. O Papa Francisco encerrou nesse domingo a cúpula sobre a prevenção do abuso sexual na igreja, prometendo que não vai poupar esforços para levar à justiça todos que cometeram tais crimes. Cerca de 190 religiosos de todo o mundo foram convocados para o encontro depois da revelação de vários escândalos que provocaram uma crise de credibilidade na hierarquia católica e na própria liderança de Francisco. Após a cúpula, os altos funcionários do Vaticano anunciaram uma série de medidas a serem seguidas, como a criação de uma nova lei de proteção à criança para o Estado da Cidade do Vaticano e também a publicação de um manual para ajudar os bispos do mundo a defender claramente suas responsabilidades e deveres. E durante a cúpula inédita sobre assédio e pedofilia, um cardeal alemão admitiu que a Igreja Católica destruiu documentos sobre sacerdotes que cometeram abusos sexuais. A reportagem é de Ana Ferreira. Reunido desde a última quinta-feira com líderes católicos do mundo todo, o Papa Francisco parece determinado a fazer história e a causar uma reviravolta na forma como a igreja investiga e pune os crimes de pedofilia cometidos por sacerdotes. O pontífice entregou uma lista com 21 orientações aos bispos e cardeais. Uma delas pede que os religiosos encaminhem as denúncias contra padres pedófilos também para a polícia.
atitude considerada um tabu por parte do clero. Neste sábado, o cardeal alemão Reinhard Marx condenou o abuso de poder na administração da igreja. Os dossiês que poderiam documentar os atos terríveis e indicar os responsáveis foram destruídos ou nem mesmo criados. Em vez dos culpados, as vítimas é quem foram condenadas, obrigadas a manter o silêncio, denunciou o arcebispo de Munique, que pediu também transparência e urgência na divulgação dos casos. A reunião acontece no momento em que a Igreja Católica enfrenta uma série de escândalos de abusos sexuais em vários países, inclusive no Brasil. Nesta luta contra o abuso de crianças dentro da igreja, Francisco conta com 2 soldados incansáveis. O Monsenhor Charles Scicluna, já apelidado pela imprensa de o caçador de pedófilos do Vaticano, e o padre jesuíta Hans Zollner. Ambos viajaram pelo mundo para apurar denúncias e são organizadores da cúpula antipedofilia. O tema sia veramente trattato com serietà, com empenho e com motivazione. A reunião é fundamental porque, pela primeira vez, a proteção dos menores entra na agenda de todas as atividades da igreja no mundo todo, disse Padre Hans. Grupos de vítimas vieram de vários países até Roma para acompanhar o encontro e esperam que, desta vez, o Papa possa oferecer mais do que palavras. Esperamos que já na segunda-feira o Vaticano apresente ações concretas. Caso contrário, poderá parecer que a igreja não está levando o assunto tão a sério, afirmou este espanhol, que foi abusado sexualmente por um padre quando tinha 16 anos. O encontro termina neste domingo com uma missa e um discurso do Papa Francisco. Resta saber como os líderes católicos vão agir daqui para frente para combater a pedofilia em seus países. Por isso, os frutos desta reunião colocam em prova toda a credibilidade e a liderança do Papa argentino. Para a ONU, é grande a expectativa para os resultados da cúpula. Um enorme valor e a reunião da próxima semana pode ser um virar de página. E terminou agora há pouco em Los Angeles a cerimônia do Oscar 2019. O grande vencedor da noite foi o longa Green Book, que levou o prêmio de melhor filme. Você confere todos os destaques e os outros vencedores já aqui no SBT Notícias. E de volta às notícias aqui do Brasil, subiu para 177 o número de mortos da tragédia de Brumadinho. 133 pessoas ainda estão desaparecidas. Quase um mês depois do rompimento da barragem, os moradores da cidade ainda tentam recuperar a economia local. Na porta da faculdade, ponto de apoio para a imprensa nas primeiras semanas da tragédia, não há mais jornalistas. Mas a história contada aqui jamais será esquecida. Colheria aqui verdinha, hoje vai ser seco. Nem palavra dizer isso. Seu Tonico havia acabado de colher a folha de taioba que cresceu na lama e já estava morrendo. Uma difícil constatação para o agricultor de 63 anos, há 40 no campo. O terreno dele tinha mais de 1 quilômetro plantado. Daqui, tirava o sustento da família. Belo Horizonte, a rede metropolitana toda de Belo Horizonte, Ceasa. Sacolões, Ceasa, parte de legumes, ia tudo para o Ceasa. Deu do dia 25 que aconteceu isso aí, e hoje nós não tivemos mais nada, não tivemos mais o que fazer. Parou todo o nosso movimento. A tragédia do dia 25 de janeiro devastou Brumadinho. Hoje, só restou a incerteza, até em locais distantes dos pontos atingidos. Casa Branca é um bairro rural de Brumadinho, mas sempre foi um point do turismo aqui da região. Isso porque tem boas pousadas e restaurantes. Os empresários do setor dizem que 70% dos visitantes lá de Inhotim se hospedavam aqui. Mas depois do rompimento da barragem, os turistas sumiram. Maior museu a céu aberto do mundo, Inhotim está a apenas 30 quilômetros de Casa Branca, mas a lama fechou a estrada de acesso. Se ninguém vem, a loja da Cláudia fica assim, vazia. Como que a gente banca o aluguel, as despesas, né? Aí não tem jeito de... O maior açude do país, o Castanhão, no Ceará, atingiu um nível crítico e está com apenas 3,5% da capacidade de armazenamento de água. O baixo volume afetou a vida de quem depende do reservatório. Produtores perderam mais de 500 toneladas de peixes neste mês.
Uma ligação às 5 da manhã fez o seu João sair de casa às pressas. Além da redução do volume do açude, o oxigênio na água também está baixo. Ele conseguiu salvar 6 toneladas de peixe, mas na hora de vender, o preço foi menor, porque não estavam no tamanho ideal. Antes de tirar morto, é melhor tirar vivo vendendo por qualquer preço, pelo menos a gente apura alguma coisa, né? Lauro perdeu 5 toneladas de peixe, metade da produção. 15 mil reais investidos na alimentação das tilápias foram por água abaixo. Um prejuízo que ele vai sentir no dia a dia. Até o alimento fica mais difícil, porque quando a gente ganha bem, né? A gente se alimenta bem, fecha melhor. A única fonte de renda que nós temos é isso aqui, o peixe, pescado, né? Ao todo, mais de 500 toneladas de peixes mortos foram retiradas do Castanhão em fevereiro. Quando há essa redução do volume, existe um acúmulo de matéria orgânica. Isso aí vai comprometer a qualidade da água. A seca na região já dura 7 anos, segundo o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O açude fica no interior do Ceará e é usado principalmente para irrigação na agricultura e abastecimento de Fortaleza. O Rio Salgado abastece a represa. Diariamente a gente tem uma perda de até 4 centímetros de coluna d'água, desses 4 centímetros até 4 milímetros por evaporação, o restante por captação e soltura pela nossa válvula de espessura e para Fortaleza. Isso totaliza até 1 milhão de metros cúbicos diários. De acordo com o DENOX, a água do Castanhão não tem mais qualidade para a criação de peixes, tanto que muitos produtores já saíram daqui e foram tentar a sorte em outros estados do Nordeste. A estimativa é que a produção de tilápia tenha sofrido uma redução de 85% desde o início da estiagem, o que fez o Ceará cair da 3ª para a 20ª posição no ranking brasileiro. Evandro precisou se adaptar para continuar com a criação. Passou de 35 para 12 toneladas por mês. A água baixou muito, a gente diminuiu a produção para poder tentar não ter mortalidade. Minhas gaiolas para produzir, eu boto 2.500 peixes. Nós estamos botando de 900 a 1.000 peixes só por gaiola hoje. Aparentemente, a única alternativa para tentar seguir a produção e a vida na região. No interior de São Paulo, um casal morreu durante uma troca de tiros com a polícia militar. A PM afirma que foi averiguar uma denúncia de armazenamento de armas de fogo numa casa, mas chegando lá foi recebida a tiros. No quarto foi encontrado um arsenal de armamentos de grosso calibre. Fuzis, vários carregadores, coletes à prova de bala e uma pistola .40. Arma de uso restrito das Forças Armadas. A moradora da casa, Evelyn Thalia da Silva Vitor, de 21 anos, e o namorado foram mortos durante a abordagem da Polícia Militar. A minha filha estava na frente aqui da casa dela, eles chegaram, mandaram ela entrar e testemunhas só ouviram os tiros, entendeu? Então eles mataram os dois sem poder se defender. Eles não são policiais, eles são um assassino frio. Segundo a polícia, Márcio Alexandre Henrique, de 45 anos, era o principal suspeito de ter matado um policial militar com um tiro de fuzil na cabeça no último dia 19, na cidade de Dois Córregos, interior de São Paulo. O crime aconteceu durante uma perseguição em que teve troca de tiros a uma quadrilha que estava com 2 carros roubados. Na ocasião, os bandidos conseguiram fugir e a Polícia Civil passou a investigar o caso. Nomeou Márcio como principal suspeito e descobriu que ele estava morando nessa casa aqui, que fica em Montemor, também interior de São Paulo. A Polícia Militar, então, veio até aqui checar essa informação e disse que a intenção era levar Márcio até a delegacia para prestar depoimento. No entanto, segundo os policiais militares, quando eles chegaram aqui no local, foram recebidos por Thalia e Márcio com armas em punho e, por isso, alvejaram a dupla. Mas a família de Thalia não acredita nessa história. Eu peço justiça, eu vou correr atrás, eu vou querer investigação, porque eles alteraram cena do crime, entendeu? E falaram que a minha filha estava com pistola. Minha filha não tem pistola, gente, pelo amor de Deus. Minha filha não sabe nem atirar, quanto mais reagir contra a polícia e está com colete à prova de bala. Onde que já se viu isso? Todo o material foi apreendido pela polícia e levado para a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência de posse ilegal de armas e de homicídio por resistência. Segundo a investigação, Márcio tinha envolvimento com uma facção criminosa, em que era conhecido como Irmão Bin Laden.
Ele tinha várias passagens criminais e estava morando com Thalia há 2 meses. A jovem, de 21 anos, deixou um filho de 6. Daqui para frente, só Deus na minha vida, viu? Porque força eu preciso para cuidar da minha filha, para cuidar do meu neto e para viver e ter meus outros filhos e minha família. Mas que isso não vai ficar assim, porque eu vou correr atrás sim. Uma câmera de segurança registrou uma execução em plena luz do dia no Recife. As imagens mostram o momento em que o motoqueiro Jeff Berg Augusto da Silva, já baleado com 6 tiros, bate contra um veículo estacionado e é arremessado até a calçada. Poucos segundos depois, um carro branco para no meio da rua. 3 criminosos saem e disparam pelo menos 20 vezes na vítima, ainda caída no chão. Até agora, ninguém foi preso. Um policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Ele saía de uma agência bancária quando foi abordado pelo criminoso. As imagens mostram o ladrão chegando de moto. Ele desce e, na sequência, o policial de camiseta branca aparece caminhando pela calçada. Armado, rapidamente, o criminoso aborda o PM. Quando a vítima reage, ele atira. Mesmo baleado, o policial revida. Ferido, o bandido sobe na moto e foge. O militar Jackson Bruno de Lima foi atingido na virilha. Ele foi socorrido por um helicóptero Águia da PM e levado ao Hospital das Clínicas, onde não corre o risco de morrer. Para a polícia, o soldado sofreu uma saidinha de banco. Ele tinha acabado de fazer um depósito numa agência da Zona Sul de São Paulo. Sem saber que a vítima não tinha dinheiro, o bandido anunciou o assalto e se surpreendeu ao ver que se tratava de um policial. O suspeito foi atingido no ombro e até o momento não foi encontrado. A polícia investiga o caso. Já foi irradiado, inclusive, aos hospitais da região para manter o alerta sobre eventual indivíduo baleado, mas algumas vezes esses indivíduos acabam também efetuando socorro próprio ou em clínicas clandestinas. Moradores de um bairro nobre da capital paulista vivem assustados com a quantidade de assaltos que acontecem dia e noite. Veja na reportagem de Kalina Sabino. Um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou um assalto em frente a um condomínio na zona sul do Rio de Janeiro. Nas imagens é possível ver quando o criminoso sobe na calçada para abordar as vítimas que estavam dentro desse carro. Ele pega os pertences delas pela janela. O motorista chega a abrir a porta por alguns segundos, mas rapidamente a fecha. O roubo aconteceu na tarde desse domingo. O suspeito que conseguiu fugir não foi identificado pela polícia. E foram divulgados os vídeos com os depoimentos de testemunhas, amigos e parentes do jogador Daniel Correia. Ele foi assassinado em outubro do ano passado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. 13 testemunhas prestaram depoimento para a juíza Luciane de Paula. 5 são sigilosas. Os 7 réus, entre eles Edson, Cristiana e Alana Brites, estavam presentes nas audiências. Para as testemunhas, não houve um pedido de ajuda de Cristiana com relação a uma possível tentativa de estupro por parte de Daniel. A Cristiana acho que pediu socorro para não bater no Daniel, mas para não bater nele, não na questão de estou sendo estuprada. Lucas Munner, amigo de Daniel e que também esteve na festa, disse que foi surpreendido por um beijo de Cristiana. No final da festa, eu estava conversando com uma menina. E a gente estava conversando, eu meio que de lado assim, tranquilo. Estava tentando me relacionar com essa menina, estava querendo ficar com ela, quando eu recebi um beijo. Não vi de onde veio. Quando eu recebi um beijo, um selinho. Eu olho para trás e vejo era a Cristiane. Segundo testemunhas, 4 pessoas participaram das agressões. Edson Brites, Eduardo Ribeiro, Igor King e David Voleiro. Eu não lembro quem disse, mas eu só escutei, tipo assim, mexeu com mulher de bandido, é isso que acontece. Testemunhas atribuem a Cristiana uma frase que tem sido objeto de polêmica entre os advogados. A Cristiane daí pegou e falou pra Lana, não deixe matar ele aqui dentro da minha casa.
A Ana falou para a mãe dela, você sabe como é o pai. Daniel Correia foi morto depois da festa de aniversário de Alana Brites. O corpo foi encontrado mutilado em um matagal em São José dos Pinhais. Novos depoimentos sobre o caso estão marcados para o início de abril. O diretor de marketing do Corinthians fez uma analogia em que compara a situação do país com uma mulher com AIDS. Luiz Paulo Rosenberg deu a declaração ao programa ESPN Bom Dia do canal a cabo ESPN Brasil. Ele falava sobre a dificuldade para vender os direitos sobre o nome da arena. Rosenberg falava sobre a dificuldade para vender o nome, os chamados naming rights da Arena Corinthians. O apelo da marca do Corinthians é tão forte que nós temos 4 grandes grupos, confesso, todos lá fora, muito interessados em vir. É mais ou menos, eles se sentem na situação de estar vendo a esposa perfeita, com dotes culinários, formada com MBA no exterior. O primeiro gol dele com a camisa no timão. Com a vitória, o Corinthians foi a 13 pontos e é líder do Grupo C. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo goleou o Americano no Maracanã. Vitinho, de cabeça, abriu o placar com apenas 1 minuto de jogo. Gabigol tentou marcar de calcanhar. A bola bateu na trave e sobrou para Vitinho marcar o segundo dele na partida. Logo depois, Gabigol acertou um belo chute de esquerda e marcou o terceiro do Mengão. O americano descontou nessa cobrança de escanteio com Espinho. E Diego, em cruzamento rasteiro, fechou a conta. Final, Flamengo 4, Americano 1. E o árbitro de vídeo estará presente em todos os jogos do Campeonato Brasileiro deste ano. A decisão foi tomada na última sexta-feira na sede da CBF. A confederação vai pagar pela instalação da tecnologia e os clubes ficarão responsáveis pelo custo dos árbitros e técnicos. E vamos falar agora de futebol internacional aqui no SBT Notícias. O Real Madrid bateu o Levante fora de casa e segue em terceiro na tabela a 9 pontos do líder Barcelona. Um projeto de lei da Câmara dos Vereadores de Itu, no interior de São Paulo, quer tornar a parmegiana, prato típico da região, um patrimônio cultural da cidade. Nossa equipe foi às ruas conferir o que a população acha disso. Só de olhar já dá água na boca, né? Uma delícia. Parmegiana é tudo de bom em qualquer lugar. E em Itu já virou tradição. Só neste restaurante, por exemplo, o prato é o carro-chefe há 50 anos. Mais de 50% das vendas nossas hoje é a procura de parmegiana. Filé mignon, de frango, de peixe, de berinjela, que é muito vendido também. Ela é tão famosa por aqui que o assunto veio parar até na Câmara dos Vereadores. Olha só o projeto de lei que está em pauta. Tornar a parmegiana um patrimônio cultural e material de Itu. A proposta é do presidente da Câmara, Givanildo Soares da Silva. Pesquisei várias cidades da região. Salto, por exemplo, tem a empada. Jundiaí, a coxinha de queijo. Eu achei uma boa coisa, viu? Eu fico por aqui, obrigada pelo seu carinho. Agora você continua sendo bem informado com João Fernandes com os seguintes destaques. O Oscar 2019, os vencedores do maior prêmio da indústria do cinema. O Ministério Público de Goiás investiga a denúncia do envolvimento de policiais e até uma delegada em rede de proteção ao médium João de Deus. E mais informações sobre a crise na fronteira Brasil-Venezuela, que já deixou pelo menos 4 mortos. É já aqui no SBT Notícias.